Eu não te falei o nome do hino, mas era aquele hino que eu estava no meu coração para pedir. Só que eu não estava lembrando do nome. Oh, que amigo Cristo tem. Que Deus é bom, né? Que Deus seja louvado. Irmãos, como é quarta-feira, nós vamos refletir sobre a oração que eu diria assim, a oração de alguém que a cada palavra dessa oração ela é significativa para você e para mim. Eu não sei quantos de vocês já estudaram o capítulo 17 de São João. E o porquê Jesus fez essa oração. Interessante que as palavras de Jesus já orou por você, Deise. Interessante. Já orou por Márcio, orou por mim. Há quantos mil anos atrás? E Jesus já te colocou nessa oração aqui. Agora, para você entender, meu irmão, o porquê Jesus fez essa oração, eu gostaria que a gente fizesse aqui uma retrospectiva muito rápida, para você entender o porquê Jesus orou. Eu convido você a abrir sua Bíblia em São João 13. Aí nós vamos chegar até São João 17. Esses foram os momentos finais de Jesus com os seus discípulos. Então nós vamos entender o porquê Jesus orou. E é chamada a oração sacerdotal de Jesus, né? Olha, você abrindo a sua Bíblia, no capítulo 13, Jesus aqui, ele inicia uma união dos apóstolos, a Santa Ceia. Então aqui, eu não vou me deter nesse capítulo, até porque você entende o sentido da Santa Ceia, que é 3. O primeiro é que Jesus ensina o que é ser servo. Ele deveria ser servido, mas pelo contrário, ele serviu. A segunda lição é de humildade, irmãos. E que desafio, né? A gente ser humilde no tempo em que a gente estamos vivendo. Humildade espiritual. Jesus ensinou isso quando ele falou para Pedro, ó, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Então Jesus ensinou aqui a lição também da humildade. A outra que Jesus ensina nesse capítulo 13 é do perdão. É como se fosse um batismo, esse capítulo 13 aqui. Quando nós participamos da Santa Ceia, você está renovando a sua comunhão com Deus. Em outras palavras, a sua aliança. É um batismo. Aí Jesus continua. No capítulo 14, Jesus dá aquela injeção de ânimo. Ele diz, olha, eu estou perto de partir, mas não se preocupe, porque eu vou voltar. E aí ele diz, em outras palavras, não se preocupe, eu vou para o meu Pai, eu voltarei, e se eu for, eu vou voltar, e vocês estarão comigo. Então Jesus ensina aqui que ele estaria se despedindo dos seus discípulos, mas seria uma despedida rápida. Por que nós estamos aqui, irmãos? Porque nós acreditamos nessa promessa aqui. E isso vai estar se cumprindo, viu, meu irmão? Se você estiver preparado ou não, ele vai voltar. Jesus disse isso. Não se preocupe, Edivaldo, com as coisas do mundo, porque eu vou voltar. E aí, olha, a tua casa, a sua morada eterna já está garantida. Mas não se preocupe. Irmãos, qual é a preocupação do mundo hoje? Estamos chegando fim de ano. Jesus diz assim, olha, nesse mesmo capítulo, eu vou, mas não se preocupe, alguém vai me substituir, o Espírito Santo. No capítulo 14. No capítulo 15, Jesus faz uma comparação, ele, o agricultor, o pai, o agricultor, e ele como, diria assim, o centro da igreja. Aí ele diz assim, olha,
aquele que não estiver ligado em mim é como uma videira. Se eu pegar essa planta aqui, o que é que vai acontecer? Morre. Mas se ele continuar grudado no tronco principal, não morre. Então o que é que Jesus quis ensinar nesse capítulo 15, irmãos? Ele é o centro da igreja. Irmãos, quer que eu te diga com toda certeza? Eu posso estar na igreja, mas não estou com Cristo. Pode acontecer? Pode. Pode, irmão, pode. É isso que Jesus quis dizer aqui. Eu preciso estar na igreja olhando para Jesus. Eu preciso estar na igreja segurando nos braços de Jesus. Eu preciso estar na igreja nos passos de Jesus. Aquele verso que está lá em Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, é esse texto aqui, é esse capítulo 15. Eu preciso estar na igreja, mas eu preciso estar grudado no Deus da igreja. Porque se eu estou na igreja, mas eu não estou grudado com aquele que é a fonte da igreja, meu irmão, qualquer tempestade me tira da igreja. Qualquer tempestade. Agora, no capítulo 16, Jesus faz aqui uma promessa tremenda. Ele começou e aqui ele dá uma conclusão, falando, olha, vocês vão passar por grande tribulação, problemas virão sobre vocês, mas há um consolador. Aquele que quando você dorme, ele dorme com você. Aquele que quando ele está no metrô, ele está com você. Aquele que quando você está no trabalho, ele está com você. Aquele que quando você está na faculdade, ele está com você. Meu irmão, dessa aqui ninguém esconde nada. E um detalhe, esse é amigo. Esse é amigo. O Espírito Santo é o nosso verdadeiro amigo. Porque no momento em que Jesus falou isso aqui para os discípulos, eles imaginaram assim, ó. Bem, o nosso principal amigo é o Senhor. E agora? O Senhor vai embora e agora a gente vai ficar órfão aqui? Ele disse, não. Porque no momento de tempestade há um consolador. E uma das funções do Espírito Santo, irmão, é nos consolar. É nos dar força para continuar nessa caminhada. E aí, meu irmão, Jesus também aqui tem umas palavras de despedida, porque ele sabia que estava perto de concluir o seu ministério terrestre. Mas antes, aí agora nós vamos para o capítulo 17. Mas antes da despedida, eu diria assim, final, ele faz uma oração. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já leram esse capítulo. Olha que coincidência. Jesus, ele repetiu a palavra mundo 16 vezes. Opa! Então é importante. E eu quero, meu irmão, que você que esteja aqui, essa oração não é a de Daniel, essa oração aqui não é a de Ana, essa oração não é a de Moisés, é do próprio Jesus. Quem? Aquele que morreu por mim e por você. Então é um ser que a autoridade nas palavras pronunciadas nesta oração. Agora uma pergunta. Por que Jesus, ele repetiu 15 vezes a palavra mundo? Primeiro, meu irmão, ele quis dizer para os discípulos que o nosso centro principal não é esse planeta. Você sabia, meu irmão, que a serva do Senhor diz que Satanás, ele é o príncipe da onde? Do mundo. Irmãos, a Bíblia no livro do Apocalipse diz que há anjos que está segurando os ventos. Sabe o que é, não é isso? Nós já entendemos o que é isso. Em outras palavras, irmão, se não fosse a proteção divina, nem eu e nem você estaria aqui.
E só na eternidade você vai entender o porquê de tanto livramento invisível que eu e você temos todos os dias, porque Satanás quer te matar. Só que ele não consegue, porque Deus está no controle. Mas ele também, em parte, irmão, está no controle. A serva do Senhor diz que Satanás, está vendo esses terremotos, esses furacão, essas tempestades? Satanás também está por trás dela. Mesmo sendo sinal da volta de Cristo. Leia no livro que ela trata disso, no livro Eventos Finais. Grande conflito também, entra ela citando parte desses acontecimentos. Irmãos, eu dividi a oração aqui de Jesus em 3 partes. Não vai dar tempo, mas eu gostaria que você entendesse alguma delas. A primeira, meu irmão, a primeira, é que ele orou por você. Olha, para e pensa. Ele fez uma oração pelos discípulos, mas ele orou por aqueles que viriam depois deles. E nós estamos aqui. Segundo, Jesus também, ele orou ao Pai entregando o seu ministério, porque ele estava perto de concluí-lo. E em terceiro, Jesus orou pela unidade dos discípulos. Em outras palavras, Jesus orou pela a unidade da igreja. Mas eu gostaria de destacar essas 15 repetições. Eu já vi irmão falar assim, e é verdade. Quando Jesus ensinou a oração modelo, ele falou assim que não use de quê? De vãs repetições. Bem, mas Jesus aqui repetiu a palavra mundo 16 vezes. Espera lá, mas a Bíblia está entrando em contradição? Não, meu irmão, não. Então eu quero que você entenda conosco esta oração, tá bom? Nesses poucos minutos que temos. Senhor nosso Deus, o Senhor estará falando conosco através da sua palavra. E nesse momento é a oração que Jesus fez por cada um de nós. Que a gente possa refletir nessas palavras e entender o que é que Jesus quer nos falar. Em nome de Jesus, amém. Jesus começou, meu irmão, esta oração. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Obrigado, Márcio. Eu vou ler aqui, meu irmão, porque eu estou sentindo que essa Bíblia minha já está com a letra bem pequenininha. Muito bem. Próximo, meu irmão, esse é o verso 1. Verso 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Próximo. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Próximo. E te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Próximo. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Olha onde está lá a palavra mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Próximo. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Próximo. Porque eu lhes tenho transmitindo as palavras que me deste, e eles me receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti,
e creram que tu me enviaste. Próximo. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-o em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. A Trindade, Jesus está falando aqui. Próximo. Quando eu estava com eles, guardava-o no teu nome que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Falando de Judas. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Próximo. Não peço que os tire do mundo, olha lá de novo, meu irmão, e sim que os guarde do mal. Irmão, para só um pouco, volta esse verso aqui. Irmão, pare e pense, por que Jesus está repetindo a palavra mundo? Não peço que os tire do mundo, assim que os guardeis do mal. Pare e pense sobre o ministério de Jesus e o ministério da igreja. Os discípulos somos nós hoje, certo? Próximo. Eles não são do mundo. Tem uma vírgula ali. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmão, por que Jesus falou isso? Sabe por quê? Jesus conhece, irmão, o nosso coração. Ele conhece. Ele conhece. Ele sabe a luta, irmão, que cada um de nós ia ter aqui, assim como os discípulos tiveram. O conflito espiritual. E Jesus está dizendo assim, ó, eles não são do mundo. Ou seja, vivendo no mundo, mas eles não são do mundo. Próximo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Próximo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Essa é a missão da igreja. Próximo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Próximo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles, ou seja, por você e por mim, que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Você um dia, meu irmão, foi alcançado pela palavra de Cristo. E hoje nós estamos aqui, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmão, aqui é um desafio da igreja, não é? Aqui é um desafio da igreja. Às vezes, meu irmão, você vai entender isso. O apóstolo Paulo, ele diz que todos nós fomos batizados no mesmo batismo. Mas em algum momento, dá uma impressão que em algum rumo, a igreja às vezes toma rumo, uns diferentes do outro. Mas aqui Jesus já sabia disso. Jesus ele estava dizendo assim que, como eu e você fomos batizados em um mesmo Espírito, a gente deve ter o mesmo sentimento. Lembra da lição anterior? Semana passada eu estava conversando com o irmão e ele falou que ele entrou dentro de uma igreja, saiu de dentro da igreja e não foi notado que entrou. Irmão, Deus não está preocupado com o edifício, por mais bonito que ele seja.
Deus, ele está preocupado com pessoa. Você olha, a essência da oração de Jesus aqui foi pelos discípulos, ou seja, a igreja dele. Quem é a igreja? É eu e você. O irmão disse, Edivaldo, eu saí de lá me sentindo mal. Eu entrei na igreja e ninguém pegou na minha mão. Ou seja, meu irmão, Jesus está dizendo assim aqui que a igreja, ela é o reflexo de Cristo. E qual é o reflexo de Cristo? Ele está dizendo aqui, né? Assim como meu Pai, assim como o Pai e o Espírito e eu somos um, vocês também deveriam ser. Próximo. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. De novo, aqui, ó. Para que sejam um, como nós somos. Jesus está falando aqui de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo. Eu e neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. De novo. Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Os amaste como também amaste a mim. Irmãos, eu até estava conversando, eu não sei com quem eu estava conversando, foi com um dos irmãos aqui. Os irmãos aí fora, quando eles vêm para cá, tudo aquilo que nós passamos no estudo, ele quer ver aqui dentro. Em outra palavra, cada pessoa que entrar nesse lugar, cada pessoa que crescer em nosso meio, ele quer ver tudo aquilo que nós falamos no estudo. Sabe qual é o maior desafio, meu irmão? É isso aqui. É ele ver uma igreja que de amor, aquele que chora com aquele que está chorando, abraça aquele que precisa de um abraço. É tudo isso daqui. É isso que Jesus está querendo falar aqui. Ou seja, ele repete de novo o mundo. E você observe que cada aspecto da palavra mundo, Jesus tem uma explicação em cada verso. Próximo, meu irmão, 24. Pai, a minha vontade é que aonde eu estou esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus está falando aqui que ele é o princípio, não é verdade? Lá em Gênesis. Próximo, 25. Pai justo, o mundo, de novo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes, quem? A igreja, compreenderam que tu me enviaste. E o último, eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste esteja neles, ou seja, na igreja, e eu neles esteja. Que oração, irmão. Essa foi a oração daquele que morreu para te salvar. Foi uns momentos finais de Jesus com aquele que ele preparou para o seu ministério. E eu volto a repetir, viu, meu irmão? Se Jesus repetiu a palavra mundo, eu tirei uma conclusão. A tua morada e a minha morada não é nesse mundo. Não é aqui, meu irmão. A gente precisa... Eu estava conversando com um amigo e ele entendeu, mas você está no mundo, como não é do mundo? Em outras palavras, Jesus está nos ensinando que a nossa morada eterna não é aqui. Não é aqui. Eu não sei quantos dos irmãos acompanharam a morte de 2 evangélicos. Me chamou muita atenção. Eu tenho amigos de outras denominações, viu, meu irmão? E eu estou conversando com eles através da mídia, né? Mandando mensagem através do Facebook. Facebook não, que eu não tenho. Através do
do WhatsApp. Por exemplo, a minha irmã é da Assembleia. Mando texto para ela, ela manda para mim. Tenho muitos amigos da congregação e a gente se conversa. Eu mando texto, ele manda texto. Tenho muitos amigos. A gente não devemos fazer exceção de pessoa em momento nenhum. Deus tem o povo dele. E um amigo me mandou, né, 2 mensagens de 2 pessoas que morreram recentemente, mas a morte de uma era uma jovem, uma cantora, né, que no momento, se não me falha a memória, foi em Belo Horizonte, no momento em que ela estava louvando a Deus, e ela repetiu várias vezes a palavra Deus é fiel. Deus é fiel. E a igreja lotada. Ela louvou, né? Era um culto de louvor, mas também tinha a parte da Bíblia. E no louvor, ela repetiu várias vezes a palavra fiel. E no vídeo, em dado momento, ela cai. Mas já caiu morta. Eu até brinquei para a Janete. Eu não sei se seria estranho os irmãos ver o Edivaldo cair lá no púlpito, no IP. Mas eu falei, eu queria ter esse momento. Pode ser estranho, quem Deus sabe, mas coração, quem sabe é Deus, né, meu irmão? E a mãe dela contando o testemunho, quem era essa jovem? Que testemunho bonito, irmão. Que testemunho bonito. De uma jovem que se dedicou ao ministério da música. Só que a vida, sabe, aquela casinha, aquela família simples de um lugar que não tinha tanto recurso, a dificuldade para gravar um CDzinho. Bem, e ela faleceu em um momento em que estava ministrando a palavra. E ela usou uma expressão dizendo que a minha filha, ela morreu fazendo o que mais gostava de fazer, que era louvar. E eu tenho certeza que se Deus permitiu, é porque o lugar dela no momento agora não é passar 50 anos, porque ela morreu jovem, 60, sei lá quanto tempo, e que a morada dela não é nesse mundo. Eu estudando essa oração aqui, meu irmão, me fez pensar no testemunho dela. Jesus, irmão, ele nos ensina, para mim e para você, qual é a essência do ministério dele aqui? Que foi pessoas. Ele orou por pessoas, ele ensinou pessoas e ainda hoje continua intercedendo pela igreja dele. Então, o meu desejo, meu irmão, é que você reflita nas palavras de Jesus nesta oração. E que não foi em vão, porque ele já orou por você, antes de você conhecê-lo. O meu desejo é que você entenda que nós não somos daqui. Nós não somos daqui. E se você está passando por alguma luta ou tempestade, lembre que isso é passageiro. Que Jesus, sabendo disso, ele já orou por você antes do teu nascimento. Que Deus te abençoe. E que você saia daqui refletindo nesta oração sacerdotal de Jesus. Amém?